Olá! Nesta videoaula vamos conhecer as estratégias para realizar uma boa gestão do capital de giro. Temos como objetivos conhecer as razões para a manutenção do dinheiro em caixa, entender como reduzir o montante em caixa e também esperamos que você seja capaz, ao final dessa aula, de fazer orçamento de caixa e apurar o saldo mínimo de caixa. O caixa refere-se ao dinheiro em espécie mantido pela empresa em cofres próprios, recursos depositados em contas correntes bancárias, à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. Pense no dinheiro em espécie, mantido no cofre da empresa, aquele dinheiro que também está nas contas bancárias da empresa e também nas aplicações financeiras que a empresa fez. Manter dinheiro em caixa vai oferecer à empresa liquidez, mas não vai remunerar o custo de oportunidade do investimento. A administração de caixa vai tentar buscar o equilíbrio entre os custos e os benefícios de manter um saldo de caixa. Nós já vimos que manter o dinheiro em caixa é necessário, nós precisamos manter as operações funcionando. Mas há um custo de oportunidade associado. Esse dinheiro poderia ter sido utilizado em outro investimento e talvez tenha até um retorno maior. Temos, portanto, algumas razões para manter o dinheiro em caixa. A primeira é transacional. Nós precisamos ter recursos para pagar as obrigações de curto prazo, para que as operações possam funcionar. A gente precisa pagar o aluguel, precisa pagar os funcionários, precisa comprar matéria-prima, entre outros gastos. Outro motivo é reserva. Nós precisamos manter um certo volume de recursos excedentes por precaução, para cobrir eventuais despesas imprevistas. Pode ser que haja um incêndio e destrua parte de um determinado galpão da empresa, ou aconteça um roubo, uma enchente, um processo na justiça possa ocasionar uma perda. E pode aparecer também uma oportunidade, né? A especulação também é uma outra razão para manter dinheiro em caixa, né? Nós mantemos um certo volume de recursos com a intenção de aproveitar oportunidades de negócio. Temos ainda um quarto motivo, que é a reciprocidade bancária. Nós vamos manter alguns saldos em contas com a intenção de manter também um bom relacionamento com os bancos. E a partir de determinados volumes de dinheiro que está em conta, abre-se certas oportunidades, de investimentos, oferta de crédito também. Então, uma questão que é necessária e importante, que as empresas também precisam considerar. Veja que nós temos 4 motivos essenciais. Só que a gente precisa tentar reduzir a necessidade de caixa. Como é que a gente faz isso? A recomendação é agilizar a liberação de cheques recebidos. Podemos também emitir e entregar mais rapidamente títulos representativos de vendas a prazo, faturas e duplicatas. Nos 3 casos, cheques, faturas e duplicatas, nós podemos analisar a possibilidade de fazer um desconto, e agilizar esses recebimentos. Normalmente, as instituições financeiras fazem isso, mas cobram uma taxa. E aí precisa analisar, é necessário que a gente analise o custo para fazer essa operação, se ele vale a pena. Normalmente, sim. Uma outra política importante também é melhorar o controle das datas de recebimentos e pagamentos, tentar sempre receber mais cedo e pagar mais tarde. Aperfeiçoar controles nos registros de contas a receber, evitando extravios ou erros de preenchimento, para a gente não ter muita perda e não ter um custo muito alto com a cobrança depois. Reduzir também o prazo de fabricação com novas técnicas e processos, a gente consegue reduzir o ciclo operacional, Manter estoques reduzidos sem comprometer a atividade operacional, se possível estoque zero. Rever a política de concessão de crédito, que poderia resolver a insolvência. Em algumas situações, talvez não vender mais por cheques ou aumentar o rigor dos critérios para se ofertar crédito pode reduzir realmente o impacto das perdas que normalmente se tem com o não pagamento pelos clientes. Pode-se também aplicar recursos temporariamente ociosos para se reduzir o custo de oportunidade. Pode-se optar por algumas alternativas de investimento que tenham uma liquidez mais alta. O recurso não fique preso lá no banco e possa ser sacado quando necessário. A ferramenta normalmente utilizada para se fazer o planejamento do caixa é o orçamento de caixa, também chamado de fluxo de caixa projetado.
Então ele é um demonstrativo em que nós colocamos as projeções, o que prevemos de entradas e saídas de recursos monetários. Ele vai permitir visualizar tanto as faltas quanto as sobras de recursos, permitindo antecipar ações, especialmente estratégias de financiamento do caixa. Como que normalmente esse instrumento é organizado? Normalmente nós registramos as entradas esperadas, as saídas de caixa e apuramos os saldos que desejamos. Nesse exemplo aqui, nós temos um orçamento de caixa feito para um período de 5 meses. Nós temos uma projeção das vendas que pretendemos fazer para cada um dos períodos. O mês de maio aqui, ele já traz as vendas realizadas, né? Então aqui não é projeção, aqui é real mesmo. E nós temos aqui o saldo final de caixa nesse mês. De junho para frente, os dados são projetados. Então nós temos aqui as vendas projetadas para esse período. E a gente faz também a projeção dos recebimentos, o que vai ser gerado à vista e o que vai ser gerado a prazo. Então a gente tem uma previsão de quanto efetivamente a gente vai receber em cada um dos períodos. Temos também uma projeção aqui das saídas, né, de fornecedores, salários, aluguéis, impostos, empréstimos bancários e demais contas. Carlos Alexandre Sá, num livro que se chama Fluxo de Caixa, ele explica que é importante quando a gente projeta o fluxo de caixa que a gente faça um plano de contas financeiro, ou seja, que a gente construa essa hierarquia de contas aqui de acordo com as necessidades da empresa. E uma recomendação que ele faz é que a gente adote 2, no máximo 3 níveis. Ela não precisa ser tão detalhada quanto aquela estrutura que a gente faz para o plano de contas da empresa, né, um contábil lá. Bom, normalmente a gente o saldo final de um período vai ser o inicial do outro. Né? Veja que as setinhas aqui estão comunicando isso. E aí a gente pode estabelecer uma política na empresa para fazer um saldo mínimo de caixa. A ideia é que ele seja capaz de cobrir as despesas, né, do período. Então eu vou ter um valor que já estava em caixa, vou receber mais e vou ter uma saída de um determinado conjunto de valores. A ideia é que sobre esse valor do saldo mínimo de caixa. Ele já vai ser calculado considerando aqueles quatro motivos que vimos para poder manter dinheiro em caixa. E aí, quando a gente tem uma situação de saldo excedente, veja que nesse caso aqui, a gente tinha um saldo inicial de 50 mil. No período aqui, receita menos despesa, né, entrada menos saída, gerou um saldo de 92 mil. Então, como a gente quer manter um saldo só de 30 mil para todo mês, nós vamos aplicar esse saldo excedente aí de 62 mil. Além disso, vamos precisar também decidir se a gente vai precisar financiar ou não. Nesses casos aqui do mês de junho e julho, o próprio valor que entrou mais o que estava de saldo inicial de caixa foi suficiente para poder bancar as despesas. Mas a gente vai perceber que no mês de agosto não é assim. O mês de agosto ele tem um total de pagamentos de 465 mil. Só que só entra 366 mil, então o caixa fica negativo. Observa que o saldo final aqui foi de menos 6 mil. Então a gente vai ter que financiar essa diferença. Veja que há um financiamento de 36 mil aqui para cobrir os 6 mil e sobrar os 30 mil, que é a nossa meta de saldo mínimo de caixa. Então a gente elabora a projeção, sempre considerando esses valores, e a gente já pode prever, em agosto eu vou precisar pegar 36 mil emprestado, em setembro 25 mil. Será que não é interessante a gente tentar pegar um financiamento com prazo maior para já cobrir as despesas todas dos meses aqui à frente? A gente já apura e já consegue prever isso, já pode negociar com o banco ou pensar outras estratégias. Então, é uma ferramenta fundamental. No que se refere ao saldo mínimo de caixa, a figura ilustra a relação entre o custo de manutenção das disponibilidades e o nível delas. Veja que o custo de conversão ele cai à medida que se aumenta o nível das disponibilidades e o custo de oportunidade segue de forma linear uma tendência oposta. Ele aumenta à medida que se amplia o nível das disponibilidades. Existe em teoria um ponto em que há um equilíbrio entre o custo de oportunidade e o custo de conversão. Ele nos daria somados, né, um custo mínimo, que a gente poderia ser o nosso saldo mínimo de caixa, né, dentro desse custo total. As teorias que discutem o saldo mínimo de caixa são bem interessantes, existem várias abordagens,
e é uma questão amplamente discutida na literatura de finanças. Oportunamente poderíamos falar um pouco mais sobre essa questão. Esperamos que ao final dessa aula tenha ficado claro para você quais são as políticas, as estratégias que podem ser adotadas pelo gestor financeiro para gerenciar o capital de giro. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estamos à disposição. Bons estudos!